Boa noite a todos. Estamos de novo na nossa reunião pública. Bem-vindos. E vamos, como sempre, iniciar com nossa oração. Nós fecharemos os olhos, começando agradecendo. Antes da oração, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedir a Ele muita proteção, muita intuição para todos nós, para que possamos aproveitar o máximo possível da intervenção espiritual, né, dos nossos benfeitores que participam dessas lives. E fazemos agora um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, vamos aos recados. Primeiro, queria agradecer à Rede Espaço Espírita, lá de Barra Velha, pela retransmissão, Santa Catarina, o Gilvan, nossos amigos Gilvan e Dorival, e pela Andréa Meléu, lá no Rio de Janeiro, através da Doutrina Web Rádio. Então, essas duas rádios têm feito a transmissão para o estado de São Paulo, para o estado do Rio de Janeiro e para o estado de Santa Catarina, né? E também queria agradecer a todos aqueles que contribuíram nessas últimas 2, 3 semanas para que nós pudéssemos mais uma vez entregar as cestas. Essa entrega das cestas, que acontece uma vez por mês, graças à generosidade de vocês, graças à ajuda de vocês, foram capazes novamente de entregar para essas mais de 100 famílias que são atendidas desde 100 famílias desde esse ano, né? Desde um pouquinho antes da pandemia. E graças ao bom Deus e graças a vocês, foi possível, apesar da pandemia e do pandemônio que essa pandemia criou, entregar essas cestas para essas famílias. Nos aproximamos agora do Natal. Agora em dezembro tem o kit para as crianças, né, e para as pessoas idosas. Nós também agradecemos a colaboração, estamos correndo atrás do prejuízo, como sempre estamos correndo atrás. Dizer que é fácil, não é fácil não. A verdade é que quando chega no final, a gente ainda está lutando para conseguir o alimento que falta, o brinquedo que falta, né, no caso de Natal. Então, se puderem continuar ajudando, eu sei da dificuldade, né? Mas eu fico muito, muito agradecido pelo que vocês estão fazendo. Podem ter certeza que são pouquíssimos as instituições espíritas que receberam o suporte que vocês deram nesses últimos meses. Muita gente. Eu tenho vários contatos, todos passam por dificuldade, mas a proatividade e a generosidade de vocês é um ponto fora da curva, né? Um outlier, como dizem os americanos, que significa que foi uma coisa muito bonita que aconteceu no Recanto de Luz Irmã Sheila. Então, meu agradecimento, a espiritualidade está muito contente também de ver como vocês reagiram a essa situação tão complicada e tão delicada. Mas temos que manter a máquina rodando, né? Não existe previsão de volta, e do jeito que as coisas vão, podem ainda demorar alguns meses. Nossos benfeitores recomendam não voltarmos às atividades presenciais por enquanto, né? Já foi dito que provavelmente foi dito pela imprensa, né, que tem uma segunda onda, e isso vai talvez fazer com que haja algumas restrições. Vou aproveitar para falar do tratamento à distância. Nós anunciamos terça-feira passada que nós estamos com tratamento à distância. Tem que entrar no site
do Irmã Sheila, do Recanto de Luz Irmã Sheila, no site do Recanto de Luz Irmã Sheila. Na barra superior do site tem curas. Clicando em curas, vai ter duas opções. Vai ter o formulário. Então, nesse formulário é só preencher e não esquecer de enviar. Nós providenciamos essa semana, está em teste, talvez ainda falhe, mas providenciamos essa semana que as pessoas que estão enviando o e-mail estão recebendo a confirmação em casa pelo e-mail, né? Então, na hora que clicar o formulário, deve receber em casa, mas ainda está em teste, pode ser que haja ainda algumas falhas, né? Mas, de qualquer forma, nós queríamos fazer com que vocês ficassem mais confortáveis. Sabe, será que foi? Será que não foi? Será que recebeu ou não? Uma vez ocorrida a reunião que eu falo, é a psicografia, não tem reunião, a psicografia fechada, sem presença dos atendidos, porque nós não estamos fazendo atendimento presencial, nossas voluntárias estão mandando o e-mail com as orientações recebidas. Por isso que, fazendo pelo site, tem um e-mail agregado. Com o e-mail agregado, recebe de volta a orientação. No Fale Conosco, tem também um formulário, mas é para usar o formulário de curas, onde está escrito cura. Lá tem duas opções. Clicando nele, duas opções. O formulário, propriamente dito, a segunda opção é um pouco sobre o Edson, né? Tem uma barra lá, tem algumas coisas a respeito do Edson, né? Então, Recanto de Luz Irmã Sheila, vai sair na primeira página do Google, Ribeirão Pires, tá? Clica, entrou no site, na barra superior em verde, está escrito curas. Tem várias opções, quem somos nós, coisa e tal, mas está lá no meio, curas. Clica em curas, tem o formulário. No começo, tem um texto explicativo, que é para ler. Esse texto explicativo vai falar sobre o formulário. E o formulário vem logo a seguir. Então, algumas pessoas tiveram dificuldade de achar o formulário, primeiro, porque foram no Fale Conosco. E segundo, porque quando entraram no formulário, tem um texto explicativo. E não perceberam que descendo tem os campos em abertos. Agora, quem pode fazer essa solicitação? Mesmo aqueles que estavam sendo atendidos e que continuaram sendo atendidos à distância toda sexta-feira, mesmo essas pessoas, a espiritualidade disse, se quiser, preencha o formulário, mesmo estando com a ficha no Recanto de Luz Irmã Sheila, e faz um pedido de reavaliação. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu estava em tratamento, tinha retorno em abril. Abril já estava fechado, não tive retorno. Eu continuei em tratamento. Nós sempre avisamos que o tratamento continuou. Toda sexta-feira, para continuar colocando a água, o jarro d'água, e bebendo, e logo em seguida preenche água, né, para ter água no jarro até a outra sexta-feira. Agora, mudou o quadro, eu melhorei, eu piorei, ou estou com algum outro problema, entra no site, mesmo estando a tratamento, entra no site e refaça, peça uma avaliação, ou diga, olha, agora eu estou com esse problema, estou com, em adição ao que eu tinha, tem mais esse. Então, pode, mesmo pessoas em tratamento anterior, podem. Pessoas que tinham feito o tratamento ano passado e estão com algum problema novo, vai lá no site e faz o pedido, tá? E casos novos, todos os casos nós tivemos casos de vários estados, vários lugares que fizeram e que não eram, na realidade, pessoas que estavam acostumadas a fazer tratamento, pessoas que souberam desse tratamento e fizeram solicitação. Existe uma dúvida que eu recebi essa semana, por exemplo, veio a orientação, tome o extrato tal, ou tome o remédio tal, ou faça não sei o quê, né? Eu tenho que continuar
depois que terminou o remédio, depois que acabou o frasco, ou a cartela, coisa e tal, fica na dúvida. Então, se ficar na dúvida, volta a fazer a consulta. Olha, acabou a minha medicação. Preciso continuar ou não? Porque aí nós perguntaremos, o médium, né, através da psicografia, saberá se o tratamento deve continuar ou não, se deve ser novamente comprado o remédio e seguir em frente, né? Que mais? Com relação à ração para pet, também agradecemos a ajuda, né? Nós estamos, como vocês sabem, também no dia que fazemos entrega da cesta, estamos fazendo a entrega da ração para cachorro, para os gatos, dos atendidos, das famílias atendidas. Essa tem dado um pouco mais de trabalho, é mais difícil para a gente conseguir a ração suficiente, né? Inclusive, eu até vou fazer um parêntese aqui. A gente não pede 1 quilo de ração no sentido de entregar 1 quilo para o mês para o animalzinho, né? Na verdade, um cachorro, em média, come, se for pequeno, acho que são 8 a 10 quilos por mês, né? E os gatos também, 3 a 4, 6 quilos, sei lá quanto é, mas a dificuldade nossa é conseguir criar um suprimento para que eles possam ser abastecidos durante o mês. Inventamos moda? Não, não inventamos moda, isso veio da espiritualidade, né? Isso é um projeto, tanto na casa da Marcela, em Jacareí, aconteceu conjuntamente, pela mesma equipe espiritual, aqui no Recanto de Luz e lá, porque na realidade os animais estavam passando fome. E para você ver como é que como é interessante, né? Essas famílias atendidas, elas não se negam a ajudar os animaizinhos que procuram elas. A gente ficou se perguntando por que cargas d'água alguém teria 3 cachorros, 3 gatos ou 4 cachorros e assim por diante. Isso foi perguntado para as famílias que são atendidas, né? Mas você já tem tanta dificuldade, para que tanto animalzinho? Mas aparece em casa, a gente fica com dó e procura tratar. Você vê que mesmo na dificuldade, eles procuram ajudar esses animaizinhos. Quem somos nós que não estamos vivendo essas dificuldades para nos negarmos a ajudar, né? Então, na realidade... E nessa pandemia foram mais ainda, porque muita gente abandonou nas estradas, e como eles moram mais afastados do próprio centro da cidade, moram em bairros mais... acabou aparecendo na casa deles. A Cris estava me dizendo que nessa pandemia, inclusive, aumentou o número de cachorros que são abandonados. Muitos cachorros estão sendo abandonados, e aonde eles são abandonados? São abandonados na periferia, perto da zona mais rural, né? A pessoa não quer mais cuidar do cachorro, vive no centro, vai na periferia e solta lá. E essas famílias atendidas, elas vivem na periferia. Então, isso aumentou também, porque a quantidade de pessoas, de famílias que estão abandonando na rua seus animaizinhos aumentou, né? Isso acontece ciclicamente em várias crises, nós já vemos isso. Eu lembro uma vez, numa cidade do interior, o pessoal me comentar que virou um pandemônio, né? Ou seja, as pessoas chegavam a abandonar até cavalinho na rua, que não queriam tratar nos seus sítios, né? Porque não estavam conseguindo. Então, na realidade, aumentou o número de abandono desses animais, né? Então, se puderem ajudar, vai ser excelente. Bazar da Pichincha. Nós estamos chegando no Natal e tem o Bazar da Pichincha na Rua Miguel Prisco, 583. Para vocês terem uma ideia desse bazar, algumas lojas de brechó vão lá para comprar coisa. Então, não deve ser tanta porcaria, não, né? Nós recebemos muita coisa boa e colocamos no bazar coisas que nós não teríamos vergonha de dar, né? Então, a gente agradece também todas as contribuições, como roupas, brinquedinhos, utensílios, né? Um bazar da Pichincha não é só vestuário, né?
tem muitas outras coisas lá. A gente faz uma seleção daquilo que a gente daria para o próximo, aquilo que não tem vergonha de dar para o próximo, porque às vezes vem tudo rasgado, vem tudo sujo, né? Até com, muitas vezes até com perigo das pessoas que manuseiam se infectarem, né? Eu não vou dizer o que eu já vi, né? Porque eu não acho elegante. Mas, de qualquer forma, a gente faz uma triagem. E eu garanto que aquilo que é colocado no bazar é coisa boa. Tanto que vira e mexe aparece alguém de um brechó da vida querendo comprar. Eu, particularmente, não gosto, né, disso, mas acontece, né? E a gente vai fazer o quê numa situação dessas, né? Bom, vamos ter mais uma vez o Drive-Thru em dezembro. Eu estou muito preocupado com dezembro e janeiro. A Cris disse, todos nós estamos muito preocupados com dezembro e janeiro, né? Fora as coisas serem tudo em dobro, né? Quando a gente fala em salário, a gente fala em férias, quando a gente fala em impostos, nós temos os impostos que começam em janeiro, coisa e tal, mas eu estou muito preocupado com a questão das famílias e dos seus pets, né? Normalmente é um arrefecimento, mesmo porque muitas pessoas até viajam, né? Acabam viajando, tomam um mês de férias e acabam se afastando das suas bases. Então, peço encarecidamente que esse esforço hércules que vocês fazem, por favor, nos ajudem agora em dezembro e janeiro, para que a gente possa continuar garantindo essas cestas graças a vocês. Nós somos apenas médiuns de embalagem e médiuns de transporte. Já ouviu falar de médiuns de embalagem? Médio de embalagem são aqueles que preparam os pacotes. E médio de transporte é aquele que guarda as coisas, depois pega as coisas e entrega para as pessoas. Porque quem está fazendo são vocês. A doação é de vocês, tá? Deixamos as coisas muito bem claras a respeito. Acho que tem a desobsessão. Eu acho que na semana passada, eu não sei se eu falei, a desobsessão sempre foi fechada, nunca foi presencial. E ela continua toda sexta-feira. Tendo algum problema, algum caso que possa ser encaminhado, que deva ser encaminhado, influenciação espiritual, problemas de transtorno mental, transtornos de personalidade, né? Também problemas de transtorno de personalidade e problemas... E olha, a palavra é feia, mas é depressão, hein? Por exemplo, a depressão. 36% dos problemas de transtorno são depressões. Depois tem esquizofrenia, tem bipolaridade, tem uma série de outros transtornos de personalidade. Sextas-feiras, se vocês estão conectados no meu WhatsApp, manda para mim pelo WhatsApp. Quiserem mandar pelo meu e-mail, mandam pelo meu e-mail. Sou eu, o Edinho, o Paulinho, a Cris, né? Tem uma tropa grande de pessoas que trabalham na desobsessão. O próprio Walter, né? Várias pessoas trabalham, o Machado, da cantoria, são muitos grupos que estão fazendo tratamento toda sexta-feira para que isso não caia. E olha, a coisa piorou muito, mas muito mesmo. Agora eu vou pedir para a Cris fazer a abertura do primeira leitura. Interessante. Esse é um assunto que já caiu antes. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 24, e vai falar sobre o perispírito, né? Tenho quase certeza que isso caiu numa terça-feira. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros,
Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores, né? Aqueles que estão no mundo de provas e expiações, como é o nosso caso, nós estamos sujeitos a reencarnar aqui. E, em geral, uma esmagadora maioria está sujeito ao desencarnar, ficar numa das esferas espirituais da Terra, desde o subsolo até as esferas superiores da Terra, né? Então, nós temos várias esferas espirituais. Nos espíritos mais avançados, é como se fosse uma pousada, eles ficam zanzando por aí. Podem ir para outros mundos, se deslocam com a maior facilidade possível, né? Mas não precisam reencarnar mais. O estado de libertação que já atingiram esses espíritos mais avançados permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhe foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Da forma como a gente reencarna, todo esse processo, isso ocorre nos mundos inferiores. Nós também vivemos no mundo inferior. E não é por engano da cegonha, não. Nós estamos no lugar certo, porque somos daqui, né? Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da reencarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, no mundo espiritual, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializados, né? Aqui tem um pano para manga, dá para falar um bocado de coisa. Eu vou começar pelas esferas espirituais. Não sei se eu já tinha feito esse comentário. A Egorina e o Chico, a Egorina foi quem recebeu as informações e o Chico ratificou, ou seja, ele disse que estavam corretas, que a Terra, o planeta Terra, no mundo espiritual é dividido em esferas espirituais. É como se fosse uma cebola, né? No mundo físico da Terra, nós temos tudo que está abaixo do solo, inclusive o que está abaixo nos oceanos, né? Até as fossas abissais dos oceanos. Temos o que está na crosta da Terra e temos o que está acima da Terra. Então, nós podemos dizer que no mundo físico, a Terra é dividida em 3 grandes blocos, né? A parte subcrostal, a parte crostal e a parte aérea, a parte que está acima, né? Que vai até acima da ionosfera, né? Até mais de 100 quilômetros para cima, se não me falha a memória, são 1.000 quilômetros para cima de atmosfera ligada, né, até a nossa Terra. Bom, no mundo espiritual, a Egorina, ela recebeu, era um estudo a respeito do nosso lar, recebeu a informação de que podíamos dividir em 12 esferas, né? São 7 daqui do chão para cima e 5 para baixo. Percebam? 7 para cima e 5 para baixo. 5 para baixo aonde? Da terra para baixo. E tem vida nas 12. Que vida? Desencarnados. De acordo com nossa evolução, de acordo com o que nós fazemos das nossas existências, a gente se situa numa dessas 12 esferas. 7 para cima, 5 para baixo, né? E nós temos, então, os mundos das trevas e seus abismos, que é o que está para baixo,
inclusive se inclui os oceanos, do oceano para baixo, né? Que lá está cheio de espíritos, assim como debaixo dos nossos pés, estão cheios de espíritos desencarnados. Temos aqueles que ficam zanzando por aqui, não sabem o que fazer, ou estão muito presos à matéria, estão muito presos às famílias, estão muito presos às coisas materiais, e não se deslocam para esferas espirituais, nem para cima, nem para baixo, que é uma grande maioria, né? Isso é uma das grandes preocupações da espiritualidade. Uma grande maioria de espíritos se encontram zanzando por aqui. Por isso que Paulo disse, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? E é muito grande a quantidade de espíritos que estão à nossa volta. Por isso que a gente sofre influenciação o tempo todo, né? Assistem televisão conosco, se alimentam conosco, né? E assim vai para frente. Daqui para cima, nós temos 3 esferas que são umbral. Umbral grosso, umbral médio e umbral neutro, que nós chamamos de umbral, eu chamo de umbral light, que é onde é que fica o nosso lar. Não que seja o lugar do nosso lar, mas o nosso lar foi criado lá para poder ajudar. No umbral grosso, nós temos pessoas muito evoluídas, pessoas que ou fizeram muito mal, ou simplesmente são muito egoístas, são muito orgulhosas, têm seus grandes pecados e coisa e tal. No umbral médio é um pouquinho melhor, e temos um umbral que fica no nosso lar, que segundo a descrição seriam aqueles que reencarnam, estão lá e acabam reencarnando. Os outros reencarnam, claro que reencarnam, né? Mas os que estão mais preparados para a reencarnação são os que se encontram no umbral médio, o umbral normal, umbral que eu chamo de umbral light, né, para não fazer diferença. A partir desse ponto para cima, nós temos as esferas superiores do planeta Terra, né? Nós temos a esfera das artes, da cultura e assim por diante, depois da união, amor fraternal, e por fim, uma esfera que é das diretrizes desse planeta. Onde é que estão os espíritos que dirigem esse planeta? Provavelmente Ismael, né, deve se encontrar nessa esfera, né? Nós vamos para uma esfera de acordo com a nossa frequência vibratória. E o que nossa frequência vibratória tem a ver com essas esferas? É uma questão de afinidade vibratória. Eu já usei o exemplo do balão, né? Se você colocar hélio num balão, o balão sobe. Se você aquecer o ar, que nem o balonismo, quem faz balonismo conhece bem, se aquece o ar fica mais leve que o ar frio, sobe, né? Mas se eu colocar metano, se eu colocar gás de cozinha, vai ficar no chão, certo? Então, nós nos situamos de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com o grau de maldade ou bondade que nós realizamos, né? E nós temos espíritos que têm uma vibração que está na categoria das ondas ultracurtas e de altíssima frequência, são espíritos muito evoluídos, e temos espíritos hoje, ainda aqui na Terra, muitos, não são poucos, que a vibração é tão grossa que chega a ser muito semelhante à do planeta Terra. E a gente se situa de acordo com o nosso grau evolutivo. Não é de acordo com o crachá que a gente usa. Ah, eu sou católico, eu sou não sei o quê, Rosa Cruz, ou eu sou espírita, não. É de acordo com o nosso coração. O que é que nós somos, né? Em termos de coração. É o grau de controle mental, é o grau de bondade que a gente procura viver, vai nos situar em uma dessas esferas, né? Existem mais ou menos 30 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra, nessas esferas todas. 30 bilhões. 16 bilhões são sofredores e muito sofredores. Dá para saber onde é que eles estão, certo? Dá para saber onde é que eles estão. 4 bilhões desses 30 bilhões de espíritos já são espíritos que não necessitam reencarnar para provas de expiação.
reencarnam em missões. Reencarnam em missões, né? Então, por isso que Jesus sempre nos convidou a nos esforçarmos para sermos melhores, para adquirirmos uma leveza espiritual, para nos tornarmos mais iluminados, para que nós sejamos espíritos de alta frequência vibratória. Então, não é punição estar no umbral, é uma consequência do grau nosso de atraso moral, né? Agora, a evolução, o mundo muda, a Terra muda, os espíritos mudam, claro que mudam, mudam. Nós temos um progresso contínuo. O planeta Terra está num progresso contínuo. É só ver o que acontece com ele, fazer uma comparação com 1 milhão de anos atrás e agora. É inegável que está se transformando num planeta melhor, né? Mesmo geologicamente falando, em termos de cataclismo, em termos de acomodações, está muito melhor. E os espíritos? Os espíritos evoluem de acordo com seu esforço próprio. Mas o ser humano, ou seja, o físico encarnado, ele passa por um processo evolutivo. Quando o espírito dá um passo, espírito, dou um passo a mais, subo um degrau a mais, meu perispírito vai ter que ser ajustado para condizer com o meu estado evolutivo, né? Então, se eu pegar na época que eu vivia no mundo primitivo, meu corpo físico era grosseiro. E hoje meu corpo físico já é muito mais evoluído do que o corpo grosseiro. É só fazer uma comparação, né? Os médicos podem explicar muito bem, do corpo de um primata, um Homo sapiens, e o corpo físico de um homem hoje, né? Existe uma diferença brutal, geneticamente falando, em termos de funcionalidades, existe uma diferença brutal entre o Homo sapiens, aquele das cavernas, aquela época das cavernas, e o homem de hoje. O perispírito é a mesma coisa, ele vai sofrendo ajustes e vai sendo cada vez mais elaborado de acordo com o seu progresso. Existem engenheiros espíritos siderais das falanges de Jesus que fazem esse processo de desenvolvimento dos nossos corpos, né? Eu vou citar o caso, por exemplo, dos animaizinhos, nós estávamos falando dos pets, né? Os animais, eles estão evoluindo fisicamente e também aquela estrutura eletromagnética, esse campo morfológico que eles têm e que faz com que o corpo deles seja moldado de acordo com essa estrutura eletromagnética, esse campo morfológico, né? Eles têm pensamento fragmentário, eles já adquiriram a capacidade do pensamento, mas ele é fragmentário e não é contínuo. Qual é o destino dos animais? Emmanuel, não é Fábio, Emmanuel, é chegarem à classe hominal. Então, nós passamos, quando enxergamos um animalzinho, ele está num processo evolutivo, ele está num processo de aperfeiçoamento, e que chegará um dia a ter as mesmas regalias que um ser humano. Talvez não seja aqui na Terra, talvez seja em outro planeta, né? Nós também temos as correntes migratórias, mas todos nós estamos em processo evolutivo. Daí se entende a necessidade do respeito aos vegetais, daí se entende a necessidade de respeito aos animais, daí se entende muito mais a necessidade do respeito ao ser humano, né? Nós temos engenheiros, são chamados de engenheiros siderais, né? Eu até diria que deveriam ser médicos, mas está lá escrito engenheiros siderais e eu estou usando o mesmo termo, né? Na verdade, são pessoas da ciência que promovem o desenvolvimento perispiritual do homem para que o corpo físico seja cada vez mais aperfeiçoado. Da mesma forma como existem os laboratórios onde são desenvolvidos esses, entre aspas, corpos espirituais dos animais, está errado o termo,
É só para fazer uma analogia, são desenvolvidos lá para que quando o animal reencarna, ele venha já com o corpo um pouquinho mais avançado do que ele tinha lá atrás. Inclusive passando por outras classes, né, outras raças de seres, os animais. E os vegetais? Vegetais passam pelo mesmo tipo de desenvolvimento, né? Lembram dos vegetais enormes que tinham na época dos dinossauros e que não existem mais? Quem fez todas essas transformações? Foram os espíritos dessas falanges de Jesus que trabalham nesse processo de desenvolvimento genético, né? Das raças, da fauna, das raças, da fauna e da flora, né? E daí a diversidade, e daí esse processo evolutivo, né? Praticamente nada mais que existia naquela época existe agora. Nós ainda temos algumas espécies, como o escorpião, que são sobreviventes daquela época de 1 milhão de anos atrás. As baratas, tem alguns seres, são muito poucos, mas ainda existem alguns dessas categorias da fauna, né? Que ainda sobreviveram até os tempos de hoje, né? E são necessários para o nosso aperfeiçoamento. Então, o progresso é uma lei de Deus, é uma das 10 leis que Kardec estabeleceu, né? Graças a tudo que ele aprendeu junto à espiritualidade. Progresso é uma necessidade. Quem para no tempo e no espaço será compelido a levantar do sofá e se mexer. E é através de que processo? A dor. Porque quem gosta de zona de conforto tem que ser cutucado pela dor, senão não se mexe, né? A dor faz com que a gente se mexa, né? Então, o texto era esse. Eu vou aproveitar para mostrar, já que, antes de responder as perguntas, eu quero mostrar um negócio, já que nós retomamos o nossa distância, eu queria mostrar porque relembrar é viver, né? Lembrar é viver, como dizem, né? Então, eu queria mostrar uma coisa ligado à cura. Já vimos isso antes, já vimos, mas é bom a gente rever. Principalmente, muitas vezes, tem pessoas que não estão. Então, nós estamos fazendo uma cirurgia espiritual sem o instrumento cirúrgico, que é o bisturi, para o corte. Agora, você pode dar o zoom, que o corte vai aparecer. Aproxime. Apareceu bem? Agora faz o curativo. Agora, põe a senhora de pé. Eu vou ver a coluna e você vai filmar também outra de coluna, tá bom? Totalmente o efeito físico do médium, tá? Sem nada na mão, porém, a cirurgia, ela vai refletir o efeito físico, propriamente dito, que nada mais é do que isso. Ó. Pode aproximar, menina. Pode aproximar. Aproxima. Agora, vamos pegar o bisturi invisível e vamos fazer também na coluna, tá? Ó, aqui e vai fazendo. A nossa irmã não está sentindo dor, porém está sentindo um corte de gilete, né, filha? Exatamente. Né? Então, vamos lá. Agora, vamos. Espera um pouquinho. Vamos dar luz. Aproxima. Está feita a cirurgia.
com efeitos físicos e com um corte cicatrizante de dentro para fora, sem dor. Deus abençoe você, filha. Vou fazer tem uma pergunta aqui, que na verdade não foi feita para mim, mas foi feita em público, então eu vou tentar responder. É da Roberta Santos Assis, né? A Roberta Santos Assis, eu até coloquei para vocês, né? A gente vai aprendendo alguma coisa, né? Tira uma dúvida sobre a função dos extratos que o Dr. Arthur Neiva receita para a gente. Quanto tempo leva para começar a fazer efeito em nosso organismo? Meu marido está fazendo o tratamento à distância, por isso que eu te pergunto. Como isso veio publicamente, eu estou mostrando publicamente. Qualquer um teria acesso a essa informação, a essa pergunta, né? Então, Roberta, os extratos é que nem um remédio, né? Eles, na realidade, agem da mesma forma como se fosse um remédio alopata, né? Esses extratos são feitos, é uma tintura, né, a partir de vegetais, tem uns pirilimpim aí que são fluidos, né? São trabalhos fluídicos também da espiritualidade, mas eles agem como remédios. Nós sabemos, o Emmanuel, ele comentou, que todos os recursos necessários para tratar qualquer doença do passado, do presente e do futuro se encontram na natureza e nos fluidos da Terra. Está escrito no livro Leis de Amor, que o Emmanuel, quem psicografou foi o Chico e o Valdo Vieira, e quem ditou foi Emmanuel. Então, todos os recursos necessários para tratar qualquer doença estão na natureza e estão nos fluidos. Por isso que eu disse que a base dos extratos são coisas da natureza e os fluidos espirituais, ou fluidos mais materiais, que são manipulados na hora de fazer esses extratos, né? Esses extratos são remédios, na verdade, mas eles não são considerados remédios pela Anvisa. Por quê? Porque eles são tinturas vegetais. Mas eles atuam da mesma forma que os remédios. E da mesma forma que os remédios atuam no corpo físico, os remédios também influenciam no perispírito. Esses, com maior potência, se manifestam também, acabam influenciando no corpo espiritual. A maneira como o corpo reage é as mesmas nuances que nós temos para quem está se medicando com os remédios da farmácia, né? Temos aqueles que o remédio age rapidamente, tem aqueles que é mais lento, tem os remédios que estão influenciando o perispírito, isso depois tem que descer para o corpo físico e ter um efeito no corpo físico, né? Por isso que tem pessoas que fazem tratamentos até de 2 anos, né? Eu citei o caso do Adilson, ele permite que eu fale, que ele fez um tratamento de 2 anos para um câncer de próstata no Chega. Era o primeiro da fila, todo mês ele estava lá me cumprimentando na cadeira, eu chamo de coordenada 00, né? É a primeira cadeira. E ele teve um tratamento que levou muito tempo. Ele teve a cura. A cura não é promessa, vocês sabem disso, né? Nós sabemos que os índices de melhora com a cura espiritual são 2 vezes superiores ao da medicina da Terra. Mas não é promessa, porque tem doenças que foram nós que pedimos, tem doenças que elas são compulsórias, tem doenças que vão levar mais de uma encarnação para poderem ser curadas, né? O negócio é bastante extenso. Quem tiver interesse e vai estar fazendo um favor para o Recanto de Luz Irmã Sheila, o próprio Dr. Arthur Neiva, ele pediu que nós escrevêssemos esse livro aqui. Ele é teórico, tem muita coisa de teoria, né? Muita coisa, mas ele explica tudo isso. Como funciona desde o início, que começa
a cura não, a doença, porque a gente adoece, aquelas coisas todas, e depois o que é o tratamento, o que acontece no tratamento, o efeito de cada coisa no tratamento, né? Isso aqui, na verdade, publicamos a pedido do Dr. Arthur Neiva, que ele está aqui, esse é o Dr. Arthur Neiva, né? Ele realizando através de Jesus Cristo os tratamentos, né, em nós, né? Aqui nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, os três. Então, medicina do além, que pode ser encontrado em qualquer distribuidora, pode ser encontrado, inclusive, no Amazon, na loja virtual, lá, o estante virtual, pode ser na própria editora Dionísio também. Tem outra pergunta, pode? Tem outra pergunta, vamos lá. Da Simone Bertoldo. Onde é que está? Tá, quase não. É uma bem grande. Engraçado. Simone Bertoldo. Vou mostrar, Simone Bertoldo. Tem uma pergunta sobre os espíritos que trabalham nas casas de Umbanda e Candomblé. Geralmente, em alguns centros, eles usam médium para beber e fumar. Esses espíritos estariam em esferas mais próximas da Terra e seriam mais presos à matéria. Não tenho nada contra a religião, mas sou kardecista e meu filho umbandista, e tenho dúvidas que me assolam todos os dias, né? Então, Simone, vamos começar. Existem espíritos de muita luz que trabalham na Umbanda. Esses pretos velhos, né, que trabalham em casas de Umbanda, muitos deles pertencem a ordens superiores de espíritos. Inclusive, uma vez o cacique Tupinambá, que é o responsável por tudo que é segurança no Recanto de Luz, irmã Sheila, ele disse para mim, estava terminando eu fiz uma consulta para ele, ele terminou e disse, Aruanda existe. Aruanda é exatamente as cidades que é conhecida graças agora esqueci o nome dele, falhou, e não é o Rogério, é o Robson Pinheiro, pior que é conhecido meu e eu esqueci o nome dele. O Robson Pinheiro. E a Ruanda é muito conhecida pelo seu grau evolutivo, é uma cidade de esfera espiritual superior, né? Por que, então, fazem e ficam nessa forma de pretos velhos e assim por diante? Porque, na realidade, todos nós necessitamos de acordo com nossas crenças e valores e também com relação ao grau de conhecimento que nós temos, né? Então, nós encarnados, nos ajustamos melhor ou na Igreja Católica, ou nos ajustamos melhor na Igreja Presbiteriana, ou na Umbanda, ou no Espiritismo, ou na Sechonoye. Isso faz parte do nosso passado, de tudo aquilo que a gente está trazendo no nosso passado, nossas ligações muito grandes. Por exemplo, todas as pessoas que têm ligações com a parte da África nas reencarnações passadas, óbvio que traz atavicamente, como cultura atávica, muitas ligações com toda essa cultura, né? Com toda essa cultura, com as influências recebidas. Temos também pessoas que, na realidade, preferem uma coisa do que a outra, né? Então, não tem o que é melhor ou o que é pior. Tem aquilo que se ajusta mais ao ser humano, de acordo com suas crenças e valores, seus conteúdos culturais e assim por diante, né? Nós sabemos que tem muitos jovens que estão indo para a Umbanda, gostam da música, o espiritismo mudou muito, mas até 2 décadas atrás, era uma heresia tocar música no centro espírita. Nós mesmos, 10 anos atrás,
éramos muito criticados por ter música dentro do Recanto de Luz, Irmã Sheila, né? Hoje mudou muito, mas até pouco tempo atrás era silêncio, não podia ter música. Quando tinha música era Bach, era uma música clássica, uma Ave Maria de Gounod, coisa desse tipo, né? Então, hoje nós sabemos que a influência é muito positiva, né? Então, na realidade, existem motivos culturais, existem motivos de crenças e valores, existem motivos de gostos, né? E as pessoas veem na Umbanda. Eu acho a Umbanda fantástica. Eu tenho muitos amigos na Umbanda, né? Muitos amigos na Umbanda. E cada um trabalha numa determinada linha também, né? Justamente, existem espíritos mais terra-terra que trabalham na Umbanda, é verdade. E quem disse que não existe espíritos terra-terra que trabalham no espiritismo? Haha! Sabia que eu ia pegar hoje, talvez até muitas pessoas acham isso estranho. Ah, não é só espírito evoluído que trabalha no espiritismo? Não. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que vieram do cangaço, a quantidade de pessoas que vieram ainda de reencarnações iniciais, como os índios, que trabalham conosco, né? Até algum tempo atrás, qualquer centro espírita que tivesse índio também era abominado, né? Certo? Né? Quem é que vai buscar os extratos, essas ervas, no mundo espiritual para tratamentos de cura no Recanto de Luz? São índios, né? Alguns deles são muito evoluídos, mas tem muitos que ainda estão no seu processo inicial, né? Nós temos caboclos, nós temos índios, nós temos, inclusive, cangaceiros, jagunços, né? E cangaceiros também, que mudaram, acabaram se arrependendo do que fizeram, estão no processo de se reharmonizarem, estão mudando o comportamento já, inclusive há muitas décadas, né? Então, assim como existem na Umbanda espíritos terra-terra, nós também temos espíritos terra-terra que estão no processo evolutivo dentro do espiritismo, né? Só que as manifestações na Umbanda, elas são muito mais ligadas a rituais para satisfazerem necessidades, talvez culturais, de quem gosta da Umbanda. A gente, no kardecismo, nós aprendemos a não ter rituais, não ter altares, né? Nós aprendemos que nós não precisamos dessas coisas que estão ligadas ao nosso ranço das igrejas, né? O sincretismo, aquelas coisas que nós estávamos acostumados, o altar, né? Aquelas coisas todas. E isso foi simplesmente não foi nem introduzido no kardecismo, porque a gente não precisa disso. Mas tem pessoas que precisam, tem pessoas que sentem essa necessidade. Elas são inferiores? De jeito nenhum, hein? Olha, se você soubesse a quantidade de espíritos de outras religiões que desencarnam muito melhor do que muito espírita, a gente até pararia para pensar um pouco a respeito dessa tendência do espírita a se achar melhor, viu? Eu costumo dizer que espírita tem o mérito de já ter abraçado o espiritismo, de ter o entendimento para aceitar a doutrina, mas isso não significa que ele tenha um nível espiritual melhor que os outros, não, viu? E, aliás, está cheio de espíritas devedores em resgate. Cheio, a quantidade é enorme. E como as dívidas são enormes, nossos resgates costumam ser maiores. A mediunidade, normalmente, é um grande resgate. São pouquíssimos aqueles que têm mediunidade missionária, mas são poucos mesmo. Eu não conseguiria contar nas minhas mãos, e eu tenho que usar alguns desencarnados para poder preencher os dedos. A maioria, a esmagadora maioria, são espíritos extremamente endividados, como quem vos fala. Como quem vos fala. Por que vocês acham que eu estou aqui? Por que vocês acham que eu respiro, bebo e durmo espiritismo?
Porque a minha dívida na bancária é enorme, né? Então, eu estou resgatando e recebendo a bênção da oportunidade. A mediunidade, para quem vai trabalhar na mediunidade, é uma bênção, uma misericórdia que Deus deu, né? Que nos facultou a possibilidade de acelerar esse resgate, né? A gente apaga a nossa multidão de pecados pelo amor. O amor apaga a multidão dos pecados, né? Então, eu não colocaria um é melhor que o outro, não. Eu simplesmente acho que necessidades, a cultura atávica, né? Aquilo que a gente traz, gostos, fazem a diferença, né? Fazem a diferença. Uma vez eu ouvi, claro que eu vou transmitir algo que eu vi de um espírito, tá certo? Que não tem muito espírito em nosso lar, não, viu? Não tem muito espírito em nosso lar, não, né? E também ouvi uma vez de um desencarnado, de um conhecido, eu posso até dizer de um amigo meu que desencarnou, que ele ficou surpreso de quantas pessoas estavam adiante dele, né? Quantas pessoas estavam adiante deles e tinha muitos ateus também, né? A quem muito dado, muito será cobrado. Nós recebemos muito e seremos muito cobrados por aquilo que nós não fizemos com tudo aquilo que nós recebemos. Em Obreiros da Vida Eterna, ou nesses livros de André Luiz, tem caso de espírita que se encontram nas esferas inferiores. Estou falando inferiores, tá vendo? Dá para ver onde é que eu estou falando? Dá para perceber de onde é que eu estou falando, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, não se preocupe. E eu tenho uma coisa que também já sempre lembrei, talvez você não tenha ouvido, foi a Simone, né? Acho que foi a Simone que fez o comentário. Isso, Simone Bertolto. Eu tenho uma conhecida no Rio de Janeiro, eu e a Cris, eu diria que é amiga, né? Que é responsável pelo Centro Espírita Joana de Ângeles. Como isso é público, eu posso comentar. Ela é diretora-presidente do Joana de Ângeles há muito tempo e grande amiga do Divaldo. O filho o primogênito dela, e olha, família espírita, já vieram do estado de São Paulo, a mãe trabalhava, a avó tinha fundado um centro espírita, aquela região de Araraquara, aquela região de lá, ela foi para o Rio, teve que fundar um centro espírita, e o filho dela foi ser pastor. E num dia, que no encontro com o Divaldo, estavam almoçando, o Divaldo ficava na casa dela, quando ia ao Rio, ela perguntou, eu estou muito preocupado, porque meu filho veio e meu filho decidiu ser pastor, né? Não preocupado por ser pastor, mas por não ter seguido o espiritismo, né? E o Divaldo fala para ela, mas filha, ele está fazendo exatamente o que ele veio fazer. O compromisso dele era ser pastor. O compromisso dele era fazer o que ele está fazendo. Vamos pegar o Gandhi que eu falei outro dia numa live sobre o Gandhi, né? Se eu tenho um sonho de consumo, daqui a 2.000, 3.000 anos, atingir o patamar do Gandhi. Meu ícone, meu símbolo, meu mito é o Gandhi. Gandhi nem cristão era, né? Nem cristão era, né? Desculpe a resposta muito comprida, Simone, mas eu aproveitei também para falar muitas outras coisas que estão em volta desse assunto. Não é o seu caso, mas eu aproveitei para falar algo que eu costumo falar muitas vezes nas minhas lives, né? Sua pergunta é muito específica, não se preocupe com relação a isso. Se ele for cara de bom coração, se ele trabalhar muito bem, fazer o bem, não se preocupe mesmo. Eu acho que como qualquer religião, qualquer lugar que se frequenta, é avaliar o lugar, independente se é o candomblé, se é a umbanda, se é o espiritismo. Avaliar o que está sendo feito no local, né? É isso. A Cris, ela levantou um ponto importante. Isso também
complementa a pergunta. Quando você inicia no espiritismo, você procura um centro espírita. Você não avalia o centro espírita. Você tem os centros espíritas que você percebe que tem alguma coisa errada. Tem aqueles que você não se sente bem. Tem aqueles que você percebe que estão desandados, né? A mesma coisa é válida, por exemplo, na Umbanda. A mesma coisa é válida numa igreja evangélica ou numa igreja católica, qualquer que seja. Nós temos que fazer a avaliação do local, isso sim. Não é por ser da Umbanda, não é por ser católico, não é por ser espírita, é que a gente vai aceitar qualquer uma. Olha, a quantidade de centros espíritas cujo benfeitor é um espírito mediano para baixo, por causa da fascinação dos dirigentes, é enorme. É enorme. Nós temos essa informação, né, que, aliás, é muito divulgada no Espiritismo, que muitos centros espíritas, na verdade, quem está comandando são espíritos inferiores. Inferiores que eu falo no sentido, inclusive, de terem coisas escusas, desejos escusos, objetivos escusos. Então, da mesma forma como a gente escolhe um templo, escolhe um centro espírita, obviamente que a gente tem que verificar se o centro de Umbanda é legal, se ele não é, se do Candomblé é legal, se ele não é. Eu não falei do Candomblé porque, na realidade, eu conheço muito pouco o Candomblé. Qualquer coisa que eu falasse seria injusto. E, na verdade, tudo aquilo que eu disse se aplica também para o Candomblé. É que eu não conheço realmente, foi uma coisa que eu não estudei. A Umbanda eu até estudei, mas o Candomblé eu não estudei. Tenho nada contra, hein? Tenho nada contra. Nada contra. Estou registrando isso várias vezes e está gravado várias vezes. Tanto a Simone quanto a Beatriz, elas questionam principalmente a necessidade da bebida do cigarro. É isso que ela não entende. E a preocupação é em relação à bebida e ao cigarro. Então, essa questão da bebida e do cigarro, eu não sei exatamente te responder. Eu não sei se isso é uma necessidade que se criou, no sentido não chamamento, é um ritual que se criou. Eu não sei, sinceramente. Não, isso eu não sei responder. Eu já vi médium muito bom atuando com nessa área, né? E beber por solicitação do espírito. E o espírito era um espírito médio, não era ruim, não. Entendeu? Mas, normalmente, desculpa, quando é um espírito, né, idôneo e tal, pode perceber que tanto a bebida quanto a fumaça, o fumo é absorvido por eles. A pessoa não fica nem cheirando depois. A Cris estava lembrando que, dependendo da situação, o médium não fica nem com o resultado de ter bebido e nem cheirando ao fumo. Mas eu vou ser sincero, antes de eu falar qualquer bobagem, eu não conheço o suficiente para responder essa pergunta. Então, para chutar, eu não chuto. Então, não sei responder essa pergunta para vocês, tá? O que eu sabia, eu respondi. O resto, eu não sei. E não sei mesmo. Então, fico devendo para vocês, tá bom? Eu vou agora terminar com a Ave Maria, só que nessa vez nós vamos mostrar uma gravação, né? E essa gravação, ela termina com um esclarecimento a respeito da Ave Maria e uma reflexão. Então, fiquem com Deus, né? Espero que todos nós tenhamos aproveitado, né? E que a gente se encontre novamente na próxima semana. Oi, gente. Hoje estou aqui para falar de uma orientação muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a preparação do nosso sono todas as noites. Está no Evangelho, preces para o momento de dormir ou algo assim. Bem, quase todos os dias,
quando eu me preparo para dormir, eu entrego o meu espírito nas mãos de Deus, peço a Ele que o leve a bons lugares na espiritualidade e que quando eu acordar, eu possa ter boas lembranças daquilo que vai me ser útil, das orientações, do aprendizado que foi adquirido, para que eu possa resolver algumas causas que estejam me impedindo que eu siga as orientações do alto. E quando eu faço isso, normalmente eu faço a minha prece. E dia desses, quando eu fazia a minha prece da Ave Maria, eu tive, eu diria, umas intuições maravilhosas da espiritualidade. Então eu comecei, Ave Maria cheia de graça. E foi nítido a orientação. Eu entendi nesse momento que devemos dar graças todos os dias por tudo aquilo que nós desejamos fazer, resolvemos fazer, e que a gratidão faz parte da nossa vida em todos os instantes. E segue a oração. O Senhor é convosco. Ao falar isso, olha só o que nós estamos pedindo. Que o Senhor venha fazer parte da minha vida, da minha história. Eu estou pedindo a presença de Deus para que o meu espírito possa ser instruído, para que eu tenha coragem, para que eu aceite a vida do jeito que ela é, para que eu me torne melhor, para que eu saiba me conduzir no caminho do bem. E continua: bendita sois vós entre as mulheres. Terminei de falar essa frase e já pensei em seguida: que coisa mais linda! Ser mulher, escolhida por Deus para ser mãe, biológico ou não. Às vezes nós somos mães de avós, de tias, de primos, de alunos, mas ser enaltecida, reconhecida. Toda mãe deve ser amada, deve ser cuidada, deve ser respeitada, deve ser bendita. E continua também: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí já fala da criança. Toda criança deve ser amada mesmo antes de nascer. Amada, educada, rendida, protegida. E ter o seu propósito de vida ditado por seus pais. Normalmente, quando nós queremos, desejamos ter um filho, nós pedimos a Deus que ele venha saudável e que ele seja perfeito. Esquecemos de falar do seu caráter, que ele venha voltado para o bem, que ele venha maleável para ter esse entendimento, para que venha com um espírito mais dócil, para que ele seja um homem de bem. Nós precisamos aprender a pedir a Deus aquilo que desejamos para os nossos e para nós próprios. E continua a oração. Santa Maria, Mãe de Jesus. Maria foi reconhecida como uma santidade. Imagine uma menina abordada, procurada por um anjo do Senhor, e ela ter que decidir ali ser mãe do Cristo. Entender o propósito, o sofrimento, as agruras, ter que casar com um homem mais velho, e junto com isso, toda a obrigação de levar uma família adiante, lavar, passar, cozinhar, cuidar, saber do sofrimento que teria que suportar e abrir mão de tudo. O que ela disse? Sim, eu aceito, Senhor, ser a mãe de Jesus, eu aceito esse propósito na minha vida. Ali foi reconhecido a sua santidade no bem, um exemplo. Então, quando nós reconhecemos o nosso papel como pais, Maria nos ouve, Maria nos reconhece e nos segue mais de perto. E continua: rogai por nós, os pecadores.
Mas pedimos sempre que ela receba as nossas preces, as nossas solicitações, os nossos pedidos, nos ensine e nos oriente a rever as nossas faltas, nos auxiliando a nos melhorarmos todos os dias. E o final da oração, agora e na hora do nosso desencarne. Então, estou dizendo, hoje e agora, enquanto aqui, espírito encarnado, nesse mundo, diante das dificuldades que nos consome, eu preciso de orientação para aceitar e acertar mais nessa vida. E que na hora do meu desencarne, eu possa ter a possibilidade de reconhecer o que eu fui, o que eu fiz, e ter a chance desse arrependimento e o acolhimento devido pela Legião de Maria de Nazaré. Não são simples palavras, quando ditas com o olhar voltado ao alto. E por final, quando eu digo amém, eu estou dizendo, eu aceito, eu estou afirmando que assim seja feito a vontade de Deus. Esse amém significa eu aprovo o seu amor. Que nós todos possamos seguir esses exemplos desse espírito tão iluminado por Deus e nos empenhar para nos tornarmos realmente merecedores. Que nós possamos ter a coragem de colocar em prática, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo a nossa fé e seguindo adiante todos os dias, mais aliviados com a presença de Maria ao nosso lado. Fiquem com Deus.